Ho, 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 criptomaníacos! Não olhe para máximas históricas. Essa é a minha mensagem natalina, a minha mensagem de final de ano, que eu considero muito importante para vocês refletirem nesse momento sobre o Bitcoin e sobre a sua vida. E por que você não deveria olhar para máximas históricas? Porque se você comparar qualquer ano da sua vida, qualquer momento da sua vida, com o melhor momento da sua vida, com a sua máxima histórica, tudo vai parecer um lixo. Tudo vai parecer uma porcaria. Porque a máxima histórica, ela é um único ponto. Extremamente raro, só acontece uma vez. O melhor momento da sua vida, ele só aconteceu uma vez. Isso não significa que você não está evoluindo, que você não está progredindo ano a ano. E isso sim é importante. Esse é o objetivo, que a cada ano que passa, você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor. Não é isso que importa? Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente reflete sobre o ano que a gente teve, a gente não compara com a máxima histórica, com o momento mais feliz da nossa vida. Não, não, não. A gente compara com a média ou com o ponto mais baixo. Nesse ano, eu fui melhor do que no ano passado? Pô, ano passado eu tive vários problemas e tal. Esse ano eu tive vários problemas, mas não foi tão ruim quanto o ano passado. Então foi um ano positivo. Não é assim que a gente faz? E assim também funciona pro dinheiro. Se é o dinheiro que você pensa em manter, em proteger o seu patrimônio, não importa a máxima histórica, a não ser que você entrou para vender rapidinho, né? Ah, eu comprei Bitcoin, eu vou vender lá na máxima histórica. Pô, parabéns se você conseguiu acertar o fiofó do mosquito. Isso é raro, é muito difícil. Mesmo para quem só trabalha com isso, né? Agora, se você simplesmente quer acumular Bitcoin porque entende que ele é uma moeda superior, você não ia sair. Você não está acumulando Bitcoin? Você não está usando o Bitcoin como um dinheiro para proteger o seu patrimônio? Então, o ponto de máxima histórica não muda para você. O importante é que ano após ano ele esteja crescendo. As mínimas estejam cada vez num ponto mais alto. Essa é a proteção que você espera de um dinheiro. E quando olhamos para as mínimas anuais do Bitcoin, temos o que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então temos aqui de 2015 a 2025, 10 anos de Bitcoin, que é a minha moeda de escolha. Eu não escolhi o real, eu não escolhi o dólar, eu não escolhi o euro, eu não escolhi ouro, eu escolhi Bitcoin. Então, se eu preciso que esse dinheiro proteja o meu poder de compra, a proteção está nas mínimas. Então vamos pegar um grande evento macroeconômico que destruiu tudo. Pandemia. Aconteceu em 2020. Se olharmos para a mínima do Bitcoin em 2020, vocês vão ver aqui, ó, 5 mil dólares, correto? Tá aqui, 5 mil dólares. Como estamos hoje? Qual foi o menor valor do Bitcoin no ano de 2025? Um péssimo ano para o Bitcoin, pelo menos para a maioria. A maioria fala que o Bitcoin teve um péssimo ano. A mínima foi de 74.434 dólares, como vocês estão vendo aqui. 75 mil dólares para arredondar. Então, 5 mil dólares em 2020, 75 mil dólares em 2025, 5 anos depois. Nós estamos falando de um crescimento em relação ao pior preço de 15 vezes. O menor preço desse ano é 15 vezes superior ao menor preço de 2020 na pandemia. Será que o Bitcoin conseguiu proteger o meu poder de compra? Sim. E essa é a função do Bitcoin. E se vocês notarem ao longo de todos esses 10 anos, isso sempre acontece. Ano após o outro, o preço mínimo do Bitcoin naquele ano é superior. 190, 360, 770, 3.237 e assim por diante. Só falhou uma vez, o ano de 2022. Onde em 2021 ele teve uma grande subida, né? Ele sai de 5 mil dólares de mínima em 2020 e vai bater em 28 mil dólares de mínima em 2021, e aí em 2022 falha. Ele faz uma mínima de 15 mil dólares. Isso já é corrigido no ano seguinte. Em 2023 volta a crescer. 16 mil, 2024, 38 mil, e agora 2025, 74 mil. Então, em 10 anos,
ano após ano, o Bitcoin tem uma mínima superior, exceto em um ano, que é o ano de 2022. Então ele é consistente. Ele tem fundos cada vez mais altos. Vocês que enxergam os gráficos aqui no canal sabem o que isso significa, né? Num gráfico onde as mínimas, os fundos são cada vez mais altos, esse é um gráfico bullish, é um gráfico otimista, é um gráfico de crescimento. E esse é o Bitcoin. Um ativo que protege o seu poder de compra, que protege você de ter situações cada vez piores, mínimas, fundos do poço cada vez mais baixos, como acontece na moeda estatal. Porque você pode estar pensando, isso acontece no Bitcoin, mas acontece também com outras moedas, né? As outras moedas, certamente, o meu real, o meu dólar, também. Eles vão tendo mínimas cada vez mais altas, né, Guilherme? Não. Isso só acontece no Bitcoin. Se a gente pegar aqui a dívida americana, o fundo do poço dos Estados Unidos, do dólar, só cresce. O fundo do poço é cada vez pior, mais baixo ano após ano. Dívida dos Estados Unidos acelera e atinge 38 trilhões de dólares pela primeira vez. O fundo do poço, a dívida, ela está cada vez maior. E ao contrário do Bitcoin, de 2020, da pandemia para cá, ela acelerou. Ela cresceu ainda mais. O Bitcoin não. Ele melhorou sua situação em relação ao fundo do poço 2020 em 15 vezes, como mostrei para vocês. O dólar não. O dólar ele afundou de 2020 para cá. Como todas as moedas. Se você pegar aqui o Brasil, as notícias são essas. Prejuízo de 2025 supera a pandemia e coloca a economia em alerta máximo. Então, mesmo caso do Brasil. Estamos falando aqui das estatais. As empresas estatais, elas estão em situação pior, com mais prejuízo do que na pandemia. Novamente, o Bitcoin não. O Bitcoin melhorou a sua situação de 5 mil para 75 mil desde a pandemia. E o real? E o dólar? E não só isso. A pergunta que você tem que se fazer é quem vai pagar essa conta? Temos um rombo crescente nos países. Quem paga essa conta? Bom, quem usa essas moedas. Existem várias formas deles fazerem você pagar a conta. Algumas você nem enxerga, né? Então eles geram inflação, eles imprimem moeda, isso aí ninguém sabe quanto está sendo impresso, nem nada. A inflação que eles te passam com um índice qualquer não é a inflação real, né? Isso é consequência da inflação. Ele pega lá, subiu o tomate, o ovo, faz uma cesta maluca e te passa um número. Isso não é inflação. Inflação é o crescimento da base monetária, que não é exatamente o M2, mas é algo próximo ao M2. A quantidade de dinheiro que é lançado na economia, que é muito maior do que a inflação, né, o índice IPCA, por exemplo, que o governo divulga por aí. Então isso aí já é uma forma que eles têm de passar o rombo para o seu bolso. Mas também, claro, a gente sabe que existem outras formas, como impostos. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? A cada semana é um novo imposto, uma nova regrinha, uma nova forma de taxar você para que você banque os gastos crescentes dos governos. Mas a mídia vai passar as estratégias do governo para te cobrar como algo positivo. Juro para vocês, temos agora o fechamento do ano aqui, financeiro pelo Estado de Minas, jornal Estado de Minas. Olha aqui, o Nubank não é mais banco. O Pix ficou esperto, olha a palavra, o Pix ficou esperto. E o Banco Central virou síndico. Síndico, aquele que organiza as coisas, né? Então, o que eles estão falando aqui? O Nubank não é mais banco. Por quê? Porque o governo ele proibiu esses bancos digitais de se chamarem de banco. Ou seja, em outras palavras, eles estão reduzindo a concorrência daqueles bancões tradicionais. Tá? Eles estão dividindo aquilo que é banco, que é um braço do governo, do Estado, daquilo que é esses banquinhos digitais. Então, no Nubank e outros banquinhos não é banco. Isso aqui não é banco, tá? Então você reduz a concorrência, você limita alguns serviços àqueles amigos ali que a gente já sabe quais são. E redução de concorrência nunca é algo positivo. O Pix ficou esperto. Como é que o Pix ficou esperto? O Pix ficou esperto, pessoal. Ele agora enxerga muito mais as transações que você faz. Inclusive, ele pode restituir um pagamento. Você fez um pagamento lá para alguma coisa que o governo acha que foi um golpe, que foi errado, esse dinheiro volta. E agora não volta só daquela conta que foi enviado para a sua. Não.
Pode ir em vários caminhos. Ah, você mandou para uma pessoa, a pessoa mandou para outra, mandou para outra, mandou para outra. Agora, tudo isso é revertido e volta para a primeira pessoa ou fica travado lá, no caso, no Banco Central. Então isso aí é o Pix ficando esperto. E você pode achar positivo, né? Isso vai evitar vários golpes, né, Guilherme? Se tiver algum golpe aí, eu posso acessar lá o sistema e o governo vai trazer o meu dinheiro de volta. Mas existem problemas com isso. Primeiro, vai que o governo começa a interpretar que compra de Bitcoin, compra de criptomoedas é algo ruim, é algo perigoso ou é um golpe. Vamos supor que você queira vender Bitcoin pelo Pix. Beleza, você vai lá, vende seu Bitcoin para o cara te paga via Pix e depois o cara vai lá no Banco Central e diz que sofreu um golpe, que ele comprou um negócio chamado Bitcoin, que ele não sabia direito o que era, e ele quer o dinheiro dele de volta. E aí aquele dinheiro que você recebeu pelo Bitcoin é restituído. Só um exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Agora uma transação, ela não é mais absoluta, como acontece, por exemplo, na blockchain. Você fazer uma transação, você enviar o Bitcoin para alguém, acabou. Não tem Banco Central, não tem saque, não. É como tem que ser. Você tem que tomar conta do seu dinheiro, dos seus contratos. A responsabilidade é sua, que é um adulto, né? Um adulto responsável. Agora não. Agora, até na questão do dinheiro, tem que ter a babá Estado, né? Para falar, ele não sabia o que ele fez, né? Ele entrou numa pirâmide, então vamos voltar todos os pagamentos que foram 10 contos para frente pro coitadinho retardado que não sabia o que estava fazendo. Olha o tamanho da insegurança que isso gera. Será que você consegue fazer a venda de Bitcoin e a compra de Bitcoin? Será que o governo não vai interpretar isso como algo estranho, algo ligado a golpe? Então note que você não tem mais como usar o dinheiro com a mesma segurança. Porque existe agora um Estado, uma babá, interpretando as transações que você está fazendo e podendo fiscalizar as transações, as mini-transações que você faz ao longo do dia. É isso que eles chamam aqui de síndico. O Banco Central virou síndico. Não é síndico não, gente. Isso é uma babá. É uma babá se intrometendo em transações onde deveria existir privacidade, como sempre existiu privacidade. O seu dinheiro de papel, né, o papel moeda, sempre teve privacidade. O Banco Central não sabe o que você está comprando, nem quando você está comprando, e é assim que tem que ser. Você não quer uma câmera instalada no seu banheiro para evitar que você tenha um acidente. Não, não, não. Deixa que eu sou adulto, tá? Eu cuido da minha vida, e se eu cair, paciência, faz parte. Eu não quero câmera no meu banheiro, nem câmera instalada dentro do meu carro para evitar que eu ultrapasse a velocidade permitida. Eu sou um adulto. Se eu cometer algum crime, me culpe pelo crime. Agora, não instale câmera para prevenir que eu cometa um crime. Mas aí eles fazem aquela apresentação bonita, como vocês estão vendo aqui do Pix, né? Aprimoramentos no mecanismo especial de devolução, o MED 2.0. Aí você fala, pô, estão pensando em mim, estão cuidando de mim e do meu dinheiro, quando não. Isso aqui é mais uma forma deles começarem a mapear toda a sua vida financeira e de todos nós para saber o limite que eles podem usar você para cobrir os rombos do governo. E é por isso que você precisa sair desse sistema. Você estando na blockchain, você estando no Bitcoin, num sistema financeiro descentralizado, o governo não tem acesso a esses dados. O governo não sabe as movimentações que você faz. E esse é o motivo do valor médio, ou melhor, do valor mínimo do Bitcoin ano a ano crescer, se valorizar. Porque o Bitcoin, ele tem valor, ele te entrega valor, ele te entrega a privacidade que você precisa, ele te entrega o controle sobre o dinheiro, a propriedade privada, que as outras moedas perdem pouco a pouco. A cada ano que passa, você tem menos privacidade no dinheiro, você tem menos acesso à propriedade privada. A sua propriedade privada, ela passa a ter menos segurança, porque existem mecanismos criados pelos governos para enfiar a mão naquilo que te pertence, naquilo que, teoricamente, é a sua propriedade privada, mas que não é propriedade privada. Porque se você comprou e tem que pagar aluguel, por exemplo, IPTU, IPVA, não é teu. Não é teu. Você pagou como se fosse teu, né? É meu, vou botar aqui no nome. Mas está pagando aluguel do mesmo jeito. Você pega o dinheiro, que seria para guardar o seu poder de compra para o futuro, e paga aluguel via inflação. O único lugar onde você realmente tem segurança se chama Bitcoin. E é por isso que esse valor mínimo, a proteção que você tem no dinheiro, ela é crescente.
no Bitcoin. E quem entende isso é quem realmente tem a vida alterada, né, mudada para melhor com o Bitcoin. É aquilo que eu falei. Você vai olhar ano a ano e a sua vida está melhor do que no ano passado. Hoje eu estou melhor do que eu estava no passado. Hoje, eu que tenho Bitcoin, estou 15 vezes melhor do que em 2020, na pandemia. E é para isso que ele serve. Eu não quero comparar o Bitcoin com o ponto mais alto da história dele, nem quero comparar meu 2025 com o melhor dia da minha vida. Porque isso são pontos fora da curva. Isso não importa para você que está no jogo do longo prazo. Mas, Guilherme, como que eu vou comprar e vender Bitcoin se o sistema está dessa forma, se todo o Pix vai ser controlado, se a transação pode ser revertida? Como é que eu faço? Você ainda tem alternativas. O Bitcoin, se você olhar no white paper, está lá P2P, né? Um sistema P2P, peer-to-peer, pessoa para pessoa, e ainda existem plataformas corajosas que permitem a você transacionar de pessoa para pessoa com segurança. A função, a finalidade dessas plataformas é justamente garantir que as duas partes, as pessoas das duas pontas, tenham a transação concluída. E o P2P mais famoso aqui no Brasil chama Spike2Spike, que é parceira da Criptomaníacos a partir desse ano, né? Em 2025 se tornaram parceiros da Criptomaníacos. Então é um site super simples, que está aqui na descrição. Usando o meu link, o QR Code, vocês têm 20% de desconto nas taxas. E está aqui. Basta selecionar se vai comprar ou se vai vender Bitcoin ou várias moedas, tá? Tem o USDT, tem a Monero, enfim, seleciona a moeda que você quer, seleciona se vai comprar ou vender, e aí você vai selecionar qual a shitcoin, ou melhor, a moeda estatal que você vai usar. No caso aqui a bandeira do Brasil está o real, né? Mas você pode fazer isso na Europa com euro, nos Estados Unidos com dólar, e assim por diante, tá? Inclusive pode fazer com USDT também, tá? Com Tether aqui. Seleciona qual moeda você quer, por exemplo, o real. Você vai colocar a quantidade de Bitcoin que você quer aqui. Digamos, eu quero 0,05 BTC. Está aqui o valor em real. Clique em prosseguir. Vai perguntar a rede do BTC. Você quer receber via Light Network, Liquid ou On-Chain, que é a blockchain tradicional, né? E aí você seleciona qual é o método que você quer. Método de pagamento, transferência bancária, boleto bancário, DPix. Selecionou, prosseguir, ele vai te mandar direto para o Telegram, onde você termina essa transação. Existem outras formas de usar Spike2Spike, mas essa ainda é a maneira mais simples, tá? Então por isso que eu falo dela. Futuramente farei um tutorial falando sobre o aplicativo da Spike2Spike, que não está nas lojas tradicionais aí da Apple nem da Google, então é mais complicadinho de utilizar, mas é uma maneira, digamos, ainda mais privada de utilizar a Spike2Spike. Mas por enquanto, essa maneira aqui serve para você fazer transações utilizando real, euro, dólar para Bitcoin com total privacidade. Não pague a dívida dos outros e não olhe para altas históricas. Olhe para as mínimas de cada ano. Seja melhor ano após ano. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.